Aviso importante: este conteúdo é uma obra de ficção baseada em teorias, interpretações e especulações criativas. Nada do que é apresentado deve ser entendido como fato real ou informação oficial. O objetivo deste quadro é explorar ideias de forma imaginativa e reflexiva, apenas para entretenimento. Existe um tipo de presença que não impõe, não brilha, não interrompe, não provoca, ela simplesmente está ali. O emoji do boné verde, o silencioso, parece comum à primeira vista. Não tem óculos chamativos, não tem expressão exagerada, não tem sorriso largo nem olhar intenso. Ele é discreto, e talvez seja exatamente isso que o torna estranho. Vivemos em uma era de excesso, excesso de opinião, excesso de exposição, excesso de reação. Todo mundo quer ser visto, quer ser ouvido, quer ser notado. Mas esse emoji não, ele não compete por espaço, não disputa atenção, ele ocupa um canto da conversa digital como se pedisse desculpa por resistir. E isso é curioso, porque, no mundo humano, silêncio quase sempre significa alguma coisa. Silêncio pode ser timidez, pode ser observação, pode ser julgamento, pode ser medo, pode ser estratégia, mas silêncio nunca é vazio, sempre há pensamento por trás. No emoji não, ele não fala porque não pode, não lide porque não tem o que reagir, não observa porque não enxerga. Ainda assim, ele transmite a ideia de alguém quieto, reservado, talvez até misterioso. E aqui começa o desconforto. Nós projetamos profundidade onde talvez só exista design minimalista. O boné verde passa uma sensação de anonimato. Bonés se escondem parte do rosto, criam sombra, criam identidade incompleta. E identidade incompleta é terreno fértil para interpretação. Quando vemos alguém muito expressivo, sabemos o que está acontecendo. Quando vemos alguém neutro, começamos a imaginar. O cérebro humano odeia lacunas. Se algo não está claro, ele preenche. E o silencioso é praticamente uma lacuna ambulante. Ele não exagera, não demonstra emoção extrema, não aponta nada, não declara nada. Ele é a definição de presença mínima. Mas mínima não significa inexistente. Pelo contrário, às vezes, o que menos chama atenção é o que mais dura. Em uma conversa cheia de emojis vibrantes, ele passa quase despercebido. E talvez seja esse o ponto. Ele não foi feito para dominar, foi feito para permanecer. Enquanto outros emojis parecem ter personalidade evidente, o silencioso parece não ter nenhuma. E isso é, estranhamente, uma personalidade. Porque a ausência também comunica. Discrição também comunica. Neutralidade também comunica. A pergunta que fica é o que exatamente ele está comunicando. Talvez nada. Talvez apenas o que nós decidimos que ele comunica. No episódio anterior, vimos um emoji que parecia inteligente. Agora temos um que parece reservado. Mas será que ele é reservado? Ou será que ele simplesmente não tem nada para oferecer além da forma? Hoje, vamos explorar o lado obscuro da descrição. Porque, no mundo digital, ser invisível pode ser mais perturbador do que ser chamativo. E o silencioso nunca chama atenção, mas sempre está ali, esperando, não porque quer, mas porque alguém o digitou. Existe um tipo de poder que se impõe, e existe um tipo de presença que quase desaparece. O silencioso pertence ao segundo tipo. Ele não brilha, não tem cor vibrante, não tem expressão exagerada, não tem gesto dramático. Ele simplesmente está ali. Curiosamente, isso faz com que quase ninguém perceba. No ambiente digital, atenção é moeda. Tudo compete por clique, por curtida, por comentário, por reação, cores chamativas, expressões exageradas, textos em caixa alta, imagens com contraste agressivo. O algoritmo recompensa o que chama atenção. No cérebro humano também existe algo chamado viés de saliência. O cérebro tende a focar no que se destaca do fundo, o que é mais brilhante, mais diferente, mais intenso. O silencioso não ativa esse mecanismo. Ele não salta da tela. Ele não exige que você olhe para ele. Ele é discreto ao ponto de quase se dissolver na conversa. E isso é estranho, porque no mundo humano, não chamar atenção pode ser escolha, pode ser estratégia, pode ser insegurança, pode ser humildade, mas sempre há um motivo interno. No emoji, não há motivo. Ele não decide ser discreto, ele simplesmente foi desenhado assim. E aqui começa o lado interessante. Nós associamos descrição à personalidade. Quando alguém não chama atenção, pensamos, é tímido, é observador, é reservado. Mas o silencioso não é nada disso. Ele não possui traços psicológicos. Ele não possui medo social, não possui desejo de invisibilidade. Ele não prefere ficar no canto. Ele apenas ocupa o espaço que lhe deram. Ainda assim,
passa a sensação de alguém que evita destaque. Isso revela algo profundo sobre como percebemos sinais visuais. Basta reduzir intensidade, exagero e contraste, e o cérebro interpreta como modéstia ou neutralidade. Mas neutralidade visual não é neutralidade emocional, é apenas design. O boné verde contribui para isso. Bonés criam sombra no rosto. Salbras reduzem exposição. Exposição reduzida passa a sensação de recuo. Mas tudo isso é interpretação nossa. O emoji não se esconde. Ele não se posiciona atrás de nada. Ele é um ícone plano, sem profundidade real, sem volume, sem intenção. Mesmo assim, ele nunca chama atenção. E talvez o mais curioso seja que isso torna funcional. Em uma conversa cheia de reações intensas, ele serve como marcador sutil. Não amplifica, não dramatiza, não provoca. Ele é usado quando alguém quer responder sem causar impacto. Mas isso não significa que ele tenha controle sobre essa função. Ele é ferramenta, nunca agente. Existe uma diferença enorme entre não chamar atenção e não ser notado. O silencioso pode passar despercebido, mas está presente. Ele ocupa espaço digital. Ele é renderizado na tela. Ele participa da mensagem. A invisibilidade dele é relativa. É invisibilidade perceptiva, não técnica. Ele aparece, mas não captura. E isso pode ser mais intrigante do que um emoji exagerado. Porque o exagerado se explica sozinho. O silencioso deixa espaço para dúvida. E onde há espaço, o cérebro preenche. Talvez ele esteja observando. Talvez esteja esperando. Talvez esteja avaliando. Mas nada disso acontece de verdade. Ele não observa, não espera, não avalia. Ele não chama atenção porque não tem intensidade embutida. Não há microexpressões, não há dramatização, não há movimento, só forma, só padrão, só repetição. Paradoxalmente, isso pode ser mais perturbador do que qualquer exagero, porque o que não chama atenção permanece. O que não chama atenção não é questionado. O que não chama atenção se mistura ao fundo, e o fundo é onde as coisas ficam quando ninguém está olhando. Mas aqui está o ponto essencial. Ele não chama atenção porque não foi feito para competir. Foi feito para existir dentro de um sistema padronizado. E sistemas padronizados valorizam consistência. Ele não pode variar intensidade. Não pode aumentar brilho. Não pode mudar a expressão para capturar foco. Ele está preso à própria neutralidade, enquanto humanos podem ajustar comportamento para serem notados. Ele não pode, ele não tem ajuste, ele é fixo, e isso desmonta qualquer ideia de intenção. Ele não chama atenção, mas também não pode tentar chamar. Essa diferença é fundamental. Um humano pode escolher ser discreto. O silencioso não escolhe nada. Ele é discreto por limitação estrutural. E talvez isso seja o detalhe mais importante. No mundo digital, chamar atenção é sinal de relevância, mas relevância não é sinônimo de significado. Às vezes, o que menos se destaca é o que mais revela sobre como projetamos nossas interpretações. Nós olhamos para ele e vemos reserva, mas reserva exige mente, exige decisão, exige estratégia. Ele não possui nada disso. Ele não chama atenção. Por que não pode competir? Por que não pode se alterar? Por que não pode intensificar? Ele é estático, e estática não grita. Ela apenas permanece. Talvez seja isso que torna o silencioso interessante. Não é o que ele faz, é o que ele não faz. Ele não invade, não impõe, não domina. Ele ocupa, e ocupa sem exigir. E no fim, talvez a parte mais inquietante não seja o fato de que ele nunca chama atenção, mas o fato de que, mesmo assim, ele continua ali, sempre presente, sempre igual, sempre discreto, nunca tentando, nunca decidindo, nunca competindo, apenas existindo quando alguém o digita, e desaparecendo quando ninguém mais olha. Neutralidade parece algo simples, sem exagero, sem emoção intensa, sem extremos, mas neutralidade constante começa a ficar estranha. O silencioso não mede mais, não demonstra irritação, não mostra entusiasmo, não parece triste. Ele está sempre no meio, e no mundo humano, sempre no meio é quase impossível. Nós somos variação, oscilação, mudança de humor, mudança de opinião, mudança de energia. O cérebro humano é um sistema químico e elétrico em constante flutuação. Hormônios influenciam o estado emocional. Contexto altera a reação. Experiência modifica a interpretação. Neutralidade absoluta não é comum em humanos. Mesmo quem parece calmo por fora tem movimento interno, pensamentos contraditórios. Micro-reações, avaliações silenciosas, mas o silencioso não. Ele não tem interior para oscilar, ele não tem química, não tem sistema nervoso, não tem gatilhos emocionais, ele não controla a expressão, ele é a expressão, e ela nunca muda. Neutralidade, no caso dele,
não é equilíbrio, é limitação. Ele não escolhe permanecer neutro. Ele não avalia e decide como manter postura equilibrada. Ele simplesmente não possui mecanismos para variar, e isso transforma a neutralidade em algo mecânico. No mundo humano, neutralidade pode ser estratégica. Um juiz mantém postura neutra para não influenciar julgamento. Um mediador tenta não demonstrar favoritismo, mas isso exige consciência da própria postura. Exige intenção, exige autocontrole. O emoji não tem autocontrole. Ele não tem controle nenhum. Ele foi desenhado como expressão intermediária, e assim permanece, sempre, sem exceção. Isso cria uma sensação curiosa, porque neutralidade constante pode ser interpretada como estabilidade, mas também pode ser interpretada como ausência, ausência de emoção, ausência de reação, ausência de envolvimento. E quando alguém humano parece neutro demais, começamos a suspeitar. Está escondendo algo, está indiferente, está julgando silenciosamente. No emoji, não há nada escondido. Por que não há nada dentro? A neutralidade dele não é mistério, é a superfície fixa, mas o cérebro humano não lida bem com superfícies sem profundidade. Ele tenta atribuir profundidade, tenta imaginar um estado interno por trás do rosto. Isso é automático. Vemos um rosto neutro e pensamos, ele está pensando. Mas pensar exige processo, e processo exige estrutura. Ele não tem. Neutralidade humana é dinâmica. A expressão pode parecer neutra, mas microexpressões revelam emoções sutis, pequenos movimentos musculares que indicam tensão, surpresa, julgamento. No emoji, não há músculo, não há microexpressões, não há variação mínima. Ele não pode parecer levemente mais sério, ou levemente mais relaxado. Ele é idêntico a si mesmo em todas as situações. Isso não é equilíbrio emocional, é congelamento gráfico. E talvez seja isso que cause estranhamento, porque seres vivos nunca são completamente estáticos. Mesmo uma pessoa dormindo apresenta variações, respiração, movimentos involuntários, mudança de posição. O silencioso não respira, não oscila, não pisca, não altera a intensidade. Ele está sempre neutro, sempre no mesmo ponto. E aqui surge um detalhe interessante. Neutralidade constante pode ser confortável. Ela não confronta, não provoca, não exagera, mas também não se compromete. Ela não toma partido, não reforça emoção, não amplia contexto. Isso faz do silencioso um emoji seguro. Ele pode ser usado sem risco de interpretação extrema, mas isso também significa que ele não adiciona profundidade. Ele não intensifica a mensagem. Ele não muda o tom drasticamente. Ele é apenas o moderado. E moderado demais pode parecer vazio. No mundo humano, neutralidade absoluta poderia ser sinal de algo incomum. Seria necessário um sistema emocional completamente desligado, e isso não é típico da mente humana saudável. Nós reagimos, mesmo que de forma sutil. Ele não lide, porque não há estímulo interno. Ele não tem o que regular, não tem o que conter, não tem o que equilibrar. A neutralidade dele não é maturidade, não é autocontrole, não é sabedoria, é design estático. Mas nós interpretamos como traço psicológico. Talvez pensemos, ele é tranquilo, ele é centrado, ele não se abala, mas nada disso se aplica. Essas qualidades exigem história, experiência, aprendizado. Ele não tem passado, não tem contexto, não tem transformação. Ele é sempre neutro porque não pode ser outra coisa, e essa impossibilidade muda completamente o significado. Um humano que nunca muda expressão seria inquietante, porque mudança é sinal de vida. Vida é variação. O silencioso não varia. Ele está congelado em um ponto médio eterno. E ponto médio eterno não é equilíbrio, é ausência de dinâmica. No fundo, a neutralidade dele revela algo sobre como usamos símbolo. Queremos algo que não amplifique emoção. Queremos algo que não seja exagerado. E encontramos nele esse espaço. Mas o espaço não vem de consciência, vem de limitação gráfica. Ele está sempre neutro. Não porque decidiu, não porque avaliou, não porque escolheu, mas porque foi fixado assim, e continuará assim independente do contexto, independente da conversa, independente do tom. Essa constância pode parecer estabilidade, mas é apenas repetição, e repetição não é personalidade, é padrão. Ele não oscila, não lide, não evolui, sempre o mesmo meio termo. Sempre a mesma expressão, sempre a mesma ausência de intensidade. E talvez o mais curioso seja isso, nós confiamos na neutralidade como sinal de equilíbrio. Mas no caso dele, neutralidade não é virtude, é limitação estrutural. Ele está sempre neutro, e isso não diz nada sobre ele, mas diz muito sobre como nós interpretamos rostos que não sentem nada. Raiva é uma das emoções mais primitivas que existem. Ela não é a vilã. Ela é energia de defesa. É reação à ameaça. É resposta à injustiça. É impulso de proteção. No cérebro humano,
A raiva envolve estruturas como a amígdala, uma região ligada à detecção de perigo e respostas emocionais intensas. Quando algo é percebido como ameaça, o corpo libera adrenalina, acelera o coração, tensiona músculo. Raiva é biologia, é química, é eletricidade atravessando redes neurais. O silencioso não expressa raiva, mas não porque é calmo, não porque é equilibrado, não porque é evoluído emocionalmente. Ele não expressa raiva porque não pode sentir nada, e isso muda completamente a interpretação. No mundo humano, alguém que nunca demonstra raiva pode parecer maduro, controlado, paciente ou, dependendo do contexto, reprimido, indiferente, desconectado, mas sempre existe uma camada interna. Mesmo quem raramente explode sente irritação em algum grau. Sentir não é o mesmo que demonstrar. O silencioso nem sente. Ele não possui sistema nervoso, não possui gatilhos, não possui percepção de injustiça. Ele não pode ser ofendido, não pode ser provocado, não pode ser desrespeitado. Ele não tem dignidade a ser atacada. E isso cria um contraste curioso. Por quê? Culturalmente, associamos a ausência de raiva à virtude. Alguém que não perde a cabeça é visto como forte, mas força emocional pressupõe que há algo sendo controlado. Controle exige impulso anterior. Sem impulso, não há mérito. O emoji não demonstra raiva porque não existe impulso interno para conter. Ele não está se segurando. Ele está vazio. A raiva humana é complexa. Às vezes ela surge por medo, às vezes por frustração, às vezes por cansaço acumulado, às vezes por injustiça real. Ela pode ser destrutiva, mas também pode ser sinal de que algo precisa mudar. Movimentos sociais nasceram de indignação. Descobertas científicas às vezes vieram da recusa em aceitar respostas insatisfatórias. Raiva pode ser combustível para a transformação. O silencioso nunca transforma nada. Ele não liga contexto. Se alguém escreve algo ofensivo na conversa, ele continua igual. Se alguém escreve algo brilhante, ele continua igual. Se a discussão esquenta, ele continua igual. Se a conversa termina em paz, ele continua igual. Essa constância não é serenidade, é imobilidade. No mundo biológico, ausência total de resposta emocional indicaria ausência de vida. Um organismo vivo age, mesmo que discretamente. A ausência completa de reação é sinal de inatividade. O silencioso nunca expressa raiva porque não há circuito para isso. Não há hormônio, não há amígdala, não há sistema límbico, não há interpretação de ameaça. Ele não interpreta nada, ele apenas aparece, mas o cérebro humano insiste em atribuir estados internos a rosto. Se ele parece tranquilo, pensamos que é calmo. Se nunca demonstra irritação, pensamos que é paciente. Mas nada disso se aplica. Ele não está escolhendo paz. Ele não está praticando autocontrole. Ele está fixado em neutralidade. E aqui há um ponto interessante. Raiva é movimento, é alteração de estado, é a ruptura da estabilidade. O silencioso é estático. Não muda de intensidade, não eleva a sobrancelha, não contrai expressão. Ele não pode demonstrar tensão. E talvez isso seja mais inquietante do que parece. Porque, no fundo, emoções são sinais de que há algo acontecendo por dentro. Sem emoção, não há interior. Sem interior, não há conflito. Sem conflito, não há crescimento. O emoji não demonstra raiva porque não possui nada que possa entrar em conflito. Não possui valores, não possui expectativas, não possui limites. Raiva surge quando algo ultrapassa limite. Ele não tem limites, ele não tem identidade para proteger, ele não tem ego para ferir. Paradoxalmente, isso o torna completamente invulnerável. Mas invulnerabilidade sem consciência não é força, é ausência. Uma pedra também não sente raiva. Isso não faz da pedra emocionalmente evoluída, faz dela inerte. E aqui entra algo sutil. Quando alguém usa o silencioso numa conversa tensa, pode estar comunicando neutralidade, pode estar dizendo, não vou entrar nisso, mas essa decisão é humana, não é do emoji. O emoji não escolhe evitar conflito, ele não sabe que existe conflito, ele não sabe que existe tensão, ele é incapaz de perceber qualquer ambiente, ele nunca expressa raiva, porque não há expressão verdadeira ali. A expressão é desenho, e desenho não tem variação interna. No mundo humano, até o mais controlado dos indivíduos sente algo, mesmo que não demonstre. O silencioso nem sequer sente. Ele não está reprimindo, não está processando, não está administrando emoções. Ele está congelado. E talvez isso revele algo maior. Nós associamos estabilidade emocional à ausência de explosão, mas estabilidade real envolve sentir e regular. O emoji não regula, não sente,
não processa, ele não explode porque não há pólvora, ele não lide porque não há circuito, ele não expressa raiva porque não existe emoção para ser expressa. No fim das contas, isso desmonta qualquer ilusão de profundidade psicológica. Ele parece calmo, mas não é calma, é vazio estrutural. Ele parece controlado, mas não é controle, é limitação. Ele nunca expressa raiva, não porque é sábio, não porque é evoluído, mas porque não existe nada ali que possa se irritar. E talvez isso nos lembre de algo simples e poderoso: sentir raiva não é defeito humano, é parte do sistema. O que fazemos com ela é o que define maturidade. O silencioso nunca demonstra raiva, mas também nunca demonstra nada. E ausência total de emoção não é equilíbrio, é inexistência de interior. Antes de continuar, é importante dizer algo. Esse é um tópico extremamente sensível. De certa forma, muito triste, porque quando falamos de história estamos falando de existência ao longo do tempo, e perceber a ausência disso pode tocar fundo, pode incomodar, pode até emocionar. Então respire, porque agora não estamos falando de expressão, nem de emoção, nem de reação. Estamos falando de algo mais profundo. Estamos falando de passado. Todo ser humano tem uma história, mesmo quem acha que viveu pouco, mesmo quem acha que não fez nada extraordinário. História não é fama, história é continuidade, é o que aconteceu antes deste momento, é memória acumulada, é erro superado, é perda enfrentada, é aprendizado construído. Você tem lembranças de infância, tem momentos que moldaram suas decisões, tem experiências que alteraram sua visão de mundo. Isso é história. História é identidade construída no tempo. Sem história, não há narrativa. Sem narrativa, não há eu. O silencioso não tem história. Ele não teve infância, não teve começo no sentido biográfico. Não teve um momento em que descobriu algo. Ele não passou por transformação. Ele não superou nada. Ele não perdeu nada. Ele não aprendeu nada. Ele simplesmente foi criado como design, um arquivo gráfico, uma escolha estética. E desde então é exatamente o mesmo. Pense no que isso significa. Ele não tem lembranças. Não tem eventos marcantes. Não tem cicatrizes. Não tem arrependimento. Não tem orgulho. Não tem fracasso. Não tem momentos que o mudaram, e talvez seja aqui que o peso real apareça. Porque nós somos, em grande parte, resultado do que vivemos. A neurociência mostra que nossas experiências moldam o cérebro fisicamente. Conexões se fortalecem ou enfraquecem dependendo do que vivemos repetidamente. Trauma altera circuito. Aprendizado altera padrões. Afeto altera percepção. A história literalmente modifica quem somos. O silencioso nunca foi modificado. Ele não carrega marcas do tempo. Ele não tem antes e depois. Ele não tem versão antiga. Ele não tem fase difícil. Ele não tem fase de crescimento. Ele é sempre o mesmo. E isso pode parecer estável, mas também é profundamente vazio. Imagine existir sem passado, sem nenhuma lembrança, sem nenhuma construção, sem nenhuma narrativa, sem nenhuma linha do tempo. Ele não tem fotos antigas, não tem fases constrangedoras, não tem erros que gostaria de corrigir, não tem histórias para contar, não tem uma vez. Quando ele não pode dizer, eu já fui diferente, porque nunca foi. Ele nasceu pronto, e permanecerá pronto, imutável. Isso é diferente de permanência. Permanência humana é continuidade de algo que muda. Você muda, mas continua sendo você. Ele não muda, e por isso, não continua nada. Ele apenas se repete. Cada vez que aparece numa tela, não é uma continuação, é uma reprodução. Não é o mesmo indivíduo retornando, é o mesmo arquivo sendo renderizado, sem memória da última vez, sem consciência de que já esteve ali. Ele não tem história porque não tem experiência, e sem experiência, não há acúmulo. Sem acúmulo, não há profundidade. E talvez o mais triste seja isso: história é o que dá peso às coisas, é o que faz uma cicatriz significar algo, é o que transforma um erro em aprendizado, é o que transforma a dor em crescimento. Ele nunca sentiu dor, nunca enfrentou o desafio, nunca precisou se adaptar, nunca teve medo, nunca teve coragem. Coragem só existe quando há algo a perder. Ele não tem nada, e isso pode soar como vantagem. Sem dor, sem trauma, sem arrependimento, mas também sem vitória, sem superação, sem conquista, sem transformação, sem memória. Ele não pode olhar para trás, porque não há nada atrás. Ele não pode refletir sobre o que foi, porque nunca foi nada além do que é agora. Isso cria uma ausência quase absoluta de identidade. Identidade humana é construída em camadas: infância, adolescência, mudanças, fracassos, recomeços. Cada fase adiciona algo. Cada experiência deixa marca. Ele não tem fases. Ele não amadurece. Ele não envelhece. Ele não carrega tempo.
Ele é atemporal de uma forma fria. Não é eternidade consciente, é congelamento gráfico. E talvez isso seja o que torna esse tópico tão triste, porque a história é o que nos torna único. Duas pessoas podem parecer semelhantes, mas nunca viveram exatamente as mesmas coisas. Cada trajetória é irrepetível. O silencioso é infinitamente repetível. Sempre igual, sempre o mesmo padrão, sem singularidade real. Ele pode aparecer milhões de vezes, mas nenhuma dessas vezes se acrescenta algo a ele. Nada se soma, nada se acumula, nada se transforma. Ele não tem história. É por isso, nunca poderá contar uma, nunca poderá dizer eu aprendi, nunca poderá dizer eu mudei, nunca poderá dizer eu era diferente. Ele nunca foi diferente. Ele é um ponto fixo, e pontos fixos não vivem, eles apenas ocupam posição. Talvez a parte mais humana de todas seja justamente ter passado, ter lembranças boas e ruins, ter momentos que doem, ter momentos que orgulham. Isso significa que algo aconteceu, que houve continuidade, que houve movimento. Ele não teve movimento. Ele não tem história. E sem história, não há narrativa. Sem narrativa, não há identidade. Sem identidade, não há existência no sentido humano da palavra. Ele parece alguém, mas nunca viveu nada. E talvez seja isso que mais pesa. Porque viver implica acumular, e ele nunca acumulou absolutamente nada. Parece um detalhe pequeno, mas não é profissão, não é apenas trabalho, não é só ganhar dinheiro. Profissão é papel social, é função dentro de um sistema, é a forma como alguém contribui para o mundo ao redor. Quando alguém pergunta, o que você faz? Não está perguntando só como você paga as contas, está perguntando qual é o seu lugar na engrenagem coletiva. Médicos cuidam da saúde, professores constroem conhecimento, motoristas movem cidades, artistas expandem percepção, engenheiros tornam ideias físicas, programadores transformam lógica em ferramenta. Cada profissão é uma resposta para a pergunta: como você participa do mundo? O silencioso não participa. Ele não exerce função. Ele não produz. Ele não cria. Ele não resolve. Ele não lidera. Ele não serve. Ele não constrói. Ele não ensina. Ele não protege. Ele não vende. Ele não transforma. Ele apenas aparece. E isso muda tudo. Por que trabalho? Goste você ou não, é uma das principais formas de identidade humana moderna. Desde sociedades tribais até megacidades digitais, sempre houve divisão de tarefas. Essa divisão cria interdependência. Interdependência cria comunidade. Comunidade cria significado compartilhado. Sem função, não há interdependência. Sem interdependência, não há vínculo. O silencioso não tem profissão porque ele não tem utilidade ativa. Ele não é médico do caos digital. Não é advogado da emoção reprimida. Não é arquiteto de ideias. Não é hacker do sistema. Ele não tem vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. É aquilo que chama alguém para uma missão. Nada o chama, nada exige dele, nada depende dele. Ele não precisa acordar, não precisa estudar, não precisa treinar, não precisa se aprimorar, não precisa falhar para melhorar. Ele não compete, não coopera, não cresce profissionalmente. Isso cria uma existência estranha. Porque profissão é também processo. Você começa inexperiente, aprende, evolui, especializa. O silencioso já nasce completo e vazio ao mesmo tempo. Ele não tem carreira, não tem trajetória, não tem currículo, não tem ambição. Ambição surge quando alguém deseja ampliar sua influência ou impacto. Ele não impacta, ele não influencia, ele não altera nada, ele não sente pressão por desempenho, não sente insegurança, não sente orgulho por conquista, não sente frustração por falha. Parece confortável, mas é estático. A profissão também organiza o tempo. Existem horário, metas, projetos, ciclos. O tempo profissional estrutura a vida. Ele não tem rotina, não tem prazo, não tem entrega. Ele não participa da construção coletiva do futuro. E aqui surge algo interessante. Na economia moderna, valor está ligado à capacidade de gerar algo produto, serviço, ideia, experiência. O silencioso não gera, ele simboliza, mas não produz. É curioso porque ele está inserido no ambiente digital, onde praticamente tudo é trabalho invisível. Algoritmos trabalham, criadores trabalham, moderadores trabalham, servidores trabalham, designers trabalham. Ele é apenas um ícone, uma interface, uma superfície. Ele não tem profissão porque não tem responsabilidade. Responsabilidade significa responder por algo. Ele não responde, ele não assume, ele não decide, ele não lidera consequências. Quando um humano trabalha, há risco.
pode errar, pode perder, pode fracassar, pode ser criticado, pode ser demitido, pode ser promovido. Ele não pode nada disso. Ele não pode falhar, mas também não pode vencer. E talvez aqui esteja o ponto mais interessante. Profissão é uma forma de enfrentar o mundo. É dizer eu assumo este papel. Assumir papel é assumir risco. Ele não assume nada. Ele é neutro, inofensivo, irrelevante. Num mundo onde identidade muitas vezes se mistura com ocupação, ele é uma ausência completa. Você pode até não gostar da ideia de definir alguém pelo trabalho, mas fato é que o trabalho muda habilidades, rotina, contato, visão de mundo. Um professor enxerga padrões educacionais, um médico percebe sinais clínicos, um engenheiro vê estruturas, um roteirista vê narrativa em tudo. Profissão altera a percepção. O silencioso não tem lente, não tem filtro profissional, não tem especialidade, não tem campo de atuação. Ele não resolve problemas. E resolver problemas é uma das características mais humanas que existem. Desde que nossos ancestrais lascaram pedra para criar ferramentas, profissão foi extensão da sobrevivência. Ferramentas criam função. Função cria especialização. Especialização cria civilização. Ele está fora disso. Ele não participa da construção. Ele não participa da manutenção. Ele não participa da evolução. Ele apenas existe como símbolo visual. E símbolo não trabalha. Símbolo representa. Representar não é o mesmo que agir. Agir transforma o ambiente. Representar apenas aponta. Ele não tem profissão porque não tem ação. Ele é passivo. E passividade permanente não é neutralidade virtuosa. É ausência de contribuição. Sem profissão, ele não desenvolve competência. Competência nasce da repetição com feedback. Você tenta, recebe retorno, ajusta, melhora. Ele não melhora. Ele não aprende com experiência. Ele não ganha habilidade. Ele não se torna especialista. Ele permanece genérico. Isso o mantém seguro, mas também o mantém vazio. Profissão também é fonte de conflito. Competição, disputa, crítica, reconhecimento, evolução. Ele não enfrenta nada disso. Ele está fora do jogo. E quem está fora do jogo não perde, mas também nunca ganha. Talvez o mais simbólico seja isso num mundo onde cada pessoa luta para encontrar propósito. Ele não precisa buscar, porque propósito pressupõe possibilidade de escolha. Ele não escolhe, ele é escolhido. Ele aparece quando alguém o seleciona, não por mérito, não por habilidade, mas por design. Ele não tem profissão, e por isso, não constrói legado. Legado nasce daquilo que alguém fez. Fez diferença, fez impacto, fez mudança. Ele não faz, ele simboliza, e símbolo sem ação é apenas forma. Isso não é tragédia, mas é limitação absoluta. Ele não trabalha, não constrói, não cria, não evolui, não assume responsabilidade, não carrega risco, não tem vocação, não tem missão, não tem propósito. Ele não tem profissão. E num mundo onde cada pessoa luta para descobrir qual é o meu papel, ele já nasce sem papel algum. Ele não pertence à engrenagem. Ele é apenas um desenho dentro dela, presente, mas não participante, visível, mas não atuante. E isso mantém sua essência intacta, neutra, imutável, silenciosa, sem função, sem impacto, sem profissão. Agora a coisa fica conceitual. E conceitual costuma parecer leve, mas aqui não é, porque existir apenas como símbolo é existir sem substância própria. Símbolo é uma coisa que representa a outra. Uma bandeira representa um país. Um coração desenhado representa amor. Uma caveira pode representar perigo, mas nenhum desses objetos é aquilo que representa. A bandeira não é o país. O coração desenhado não sente nada. A caveira não ameaça ninguém por si só. O silencioso só existe como símbolo. Ele não é uma entidade. Ele não tem interior. Ele não tem experiência. Ele é um atalho visual. E atalho não vive. Na semiótica, que é o estudo dos signos e símbolos, existe uma ideia simples: o símbolo depende de interpretação. Sem alguém olhando, ele não significa nada. Ele precisa de um observador, precisa de um contexto, precisa de alguém que projete sentido nele. Sem isso, ele é apenas pixels organizado. Isso muda tudo, porque significa que ele não tem significado próprio. Ele não carrega intenção, ele não possui consciência, ele não escolhe o que representa, ele é preenchido pelo outro. Alguém o usa para indicar neutralidade, outro usa para evitar conflito, outro usa para não se posicionar. Ele vira máscara, vira silêncio visual, mas nunca é sujeito, sempre é objeto. Existe uma diferença brutal entre ser sujeito e ser símbolo. Sujeito age, símbolo é usado. Sujeito tem agência, capacidade de agir por conta própria. Símbolo é ferramenta, e ferramenta não tem vontade. Quando alguém envia o silencioso numa conversa,
ele aparece, mas ele não decidiu aparecer, ele foi convocado, ele é convocável, controlável, reproduzível, infinitamente replicável. Ele não sofre desgaste, não acumula experiência, não aprende com o uso. Ele é sempre o mesmo arquivo gráfico sendo interpretado de maneiras diferentes. Isso cria uma espécie de vazio ontológico. Ontologia é o estudo do que existe de fato. Ele não existe como indivíduo, ele existe como referência. É quase como uma palavra. A palavra. Silêncio não é o silêncio real, é um conjunto de letras apontando para uma ideia. O silencioso é a palavra transformada em imagem, mas ele não sente o que aponta. Isso é o ponto central. Ele representa neutralidade, mas não experimenta neutralidade. Ele representa descrição, mas não escolhe ser discreto. Ele representa a ausência de emoção, mas não tem emoção para controlar. Ele não é calmo, ele não é contido. Ele não é equilibrado, ele apenas parece, e parecer não é ser. Isso é profundamente interessante, porque humanos também vivem através de símbolos o tempo todo. Roupas comunicam identidade, perfis digitais comunicam imagem, logotipos comunicam marca, mas por trás disso existe alguém sentindo, pensando, reagindo. No caso dele, não existe ninguém atrás, só superfície, só representação, só função visual. Isso faz dele uma coisa puramente interpretativa. Se ninguém usar, ele desaparece da experiência. Ele não tem presença independente. Ele depende de ser racionado. Ele não entra numa conversa por vontade própria. Ele não interrompe. Ele não propõe. Ele não lide espontaneamente. Ele só aparece quando alguém decide utilizá-lo. Isso é diferente de existir. É estar disponível. E disponibilidade não é vida. Vida envolve iniciativa, envolve ação espontânea, envolve imprevisibilidade. Ele não é imprevisível, ele é estático, ele não surpreende, ele não foge do roteiro, ele não desenvolve novas camadas, ele não se reinventa, ele não descobre algo novo sobre si. Por que não há si? A parte mais curiosa é que símbolos são poderosos. Eles mobilizam massas, bandeiras levantam exército, logos movem bilhões, emojis alteram o tom de uma conversa inteira, mas o símbolo nunca participa do que desencadeia. Ele não sente a guerra, ele não sente o lucro, ele não sente o conflito, ele é instrumental. Isso torna silencioso paradoxal. Ele pode influenciar a percepção de uma conversa, pode indicar distanciamento, pode transmitir frieza, pode criar tensão, mas ele próprio não está envolvido. Ele é neutro até mesmo em sua influência. Por que não escolhe influenciar? Ele é acionado, ele é manipulado, ele é interpretado. E talvez aqui esteja o núcleo mais estranho. Ele não tem interior. Tudo que existe nele é exterior, superfície, forma, cor, expressão fixa. Não há profundidade escondida, nenhum pensamento secreto, nenhuma emoção reprimida, nenhuma história por trás, nenhuma intenção por dentro. Só símbolo. E símbolo é vazio até ser preenchido por significado externo. Isso significa que o silencioso não tem identidade própria. Identidade exige interioridade. Ele não tem interior. Ele não tem mundo interno. Não tem conflito interno. Não tem dúvida. Não tem desejo. Não tem medo. Não tem vontade. Ele não deseja ser diferente. Não deseja ser ouvido. Não deseja ser visto. Porque desejar exige consciência. E símbolo não tem consciência. Ele não é protagonista. É ferramenta narrativa. Ele é como um ponto final numa frase. Importante, mas não vivo. E isso talvez seja o que torna tudo tão curioso. Porque ele parece alguém. Tem rosto, tem expressão, tem presença visual. Mas é pura representação. É máscara sem rosto por trás. É sinalização sem sujeito. É silêncio sem ouvinte. Ele só existe como símbolo. E símbolo vive numa camada superficial da realidade. Ele não atravessa o tempo, não atravessa a experiência, não atravessa a transformação. Ele não evolui junto com quem o usa. Ele permanece o mesmo enquanto o mundo muda ao redor. E no fim, isso o mantém eternamente preso ao papel de ferramenta. Nunca agente, nunca autor, nunca protagonista. Apenas sinal, apenas ícone, apenas forma. Ele parece existir, mas só aponta. E apontar não é viver, é ser usado para indicar algo que está fora de você. E ele inteiro é isso, uma seta que nunca chega a lugar nenhum por conta própria. Só existe como símbolo. E símbolo, por definição, nunca é a coisa em si. É apenas a sombra gráfica de algo que pertence aos outros. Agora entramos numa camada ainda mais delicada. Porque voz não é apenas som. Voz é presença, é afirmação de existência, é a capacidade de dizer, eu estou aqui. Quando alguém fala,
não está apenas emitindo vibrações no ar, está ocupando espaço simbólico, está interferindo no ambiente, está alterando o rumo das coisas. Voz é poder. Poder no sentido mais básico, capacidade de afetar o mundo. O silencioso não tem voz, ele não fala, ele não sussurra, ele não grita, ele não canta, ele não protesta, ele não argumenta, ele não defende, ele não acusa, ele não pergunta, ele não responde, ele nunca inicia uma conversa, ele só aparece como resposta decorativa dentro da fala de outra pessoa. E isso é brutalmente diferente de participar. Ter voz significa poder discordar, significa poder dizer não, significa poder interromper algo injusto, significa poder expressar dor, significa poder declarar amor, significa poder confessar medo. Ele não pode nada disso. E aqui vale entender algo fundamental: voz é a extensão da consciência. Antes de falar, existe pensamento. Antes do som, existe intenção. Ele não tem intenção, logo, não tem fala. Ele representa silêncio, mas não escolhe o silêncio. Isso é importante. Silêncio humano pode ser escolha, pode ser maturidade, pode ser estratégia, pode ser resistência, pode ser autocontrole, pode ser contemplação. O silêncio dele não é escolha, é ausência de possibilidade. Ele não é alguém que decidiu não falar, ele é algo que não pode falar. E existe uma diferença gigantesca entre escolha e incapacidade. Quando alguém escolhe ficar em silêncio, existe força ali, existe decisão, existe controle. Ele não controla nada, ele não decide calar, ele simplesmente não possui mecanismo para falar. Voz também cria identidade. Cada pessoa tem um timbre único, uma cadência única, um jeito único de se expressar. Até na escrita isso acontece. Você reconhece alguém pelo estilo, pelas pausas, pelas palavras preferidas, pelo ritmo. Isso é voz. O silencioso não tem estilo, não tem timbre, não tem ritmo. Ele é sempre a mesma expressão congelada. Ele não desenvolve linguagem, não desenvolve vocabulário, não desenvolve argumento. Ele não aprende a se comunicar melhor. Não era palavras. Não pede desculpas por algo maldito. Ele nunca disse nada. E aqui surge um ponto curioso. A voz é uma ferramenta evolutiva poderosa. A linguagem permitiu cooperação complexa, permitiu cultura, permitiu ciência, permitiu transmissão de conhecimento entre gerações. Sem voz ou sem linguagem não há construção coletiva sofisticada. Ele está fora disso. Ele não transmite conhecimento, não compartilha experiência, não ensina, não aprende através do diálogo. Ele não debate. E debate é o motor da evolução intelectual. Ideias se chocam, argumentos se confrontam, erros são expostos, hipóteses são ajustadas. Ele não participa dessa dança. Ele não questiona, não desafia, não contribui. Ele não pode dizer acho que você está errado. Não pode dizer eu o vejo diferente. Não pode dizer isso me machucou. E isso cria uma existência completamente passiva. Voz também é responsabilidade. Quando você fala, assume consequências. Pode ser mal interpretado, pode ser criticado, pode ser admirado, pode ser rejeitado. Ele não corre esse risco, mas também não ganha essa liberdade. Porque liberdade de expressão implica a possibilidade de errar. Ele é seguro, mas irrelevante. Há algo profundamente humano em precisar falar. Pessoas guardam coisas por tempo demais e isso pesa. Falar organiza pensamento, expressar organiza emoção, comunicar alivia tensão. Ele não acumula tensão, porque não sente, mas também não processa nada, não elabora, não reflete, não transforma pensamento em linguagem. Ele não tem voz, e isso significa que ele não pode reivindicar nada. Não pode dizer isso é meu, não pode dizer isso sou eu, não pode contar sua versão, não pode se defender, não pode explicar suas intenções, não pode pedir ajuda, não pode oferecer ajuda verbalmente. Ele não narra sua própria existência. E sem narrativa, como já vimos, não há história. Sem história, não há identidade. Sem voz, não há afirmação de identidade. Voz também é a ponte. Ela conecta interior e exterior. O que está dentro sai para o mundo. No caso dele, não há interior, logo, não há ponte, tudo é superfície. Ele não tem voz porque não tem mundo interno para expressar. Isso é mais radical do que parece, porque significa que ele não sofre incompreensão, mas também não busca ser compreendido. Ele não precisa ser ouvido, ele não sente frustração por não ser escutado, ele não sente alívio por finalmente ser entendido. Ele é neutro até nisso, e talvez a parte mais inquietante seja esta: num ambiente digital onde todo mundo quer falar, quer opinar, quer comentar, quer reagir, ele permanece mudo, não por virtude, não por sabedoria, não por contemplação, mas por limitação estrutural. Ele não foi feito para falar,
foi feito para representar a ausência de fala. E representar não é viver, é sinalizar. Ele é o símbolo do silêncio, mas nunca experimentou o silêncio. Silêncio humano pode ser cheio de pensamento, cheio de memória, cheio de reflexão. O dele é vazio, não há fluxo mental por trás, não há monólogo interno, não há conflito, não há desejo de se expressar. Ele não tem voz, e por isso nunca poderá defender uma ideia, declarar um sentimento, assumir um erro, contar sua versão, construir diálogo. Ele está preso na condição de ícone, não de interlocutor. Interlocutor é quem participa da conversa. Ele não participa, ele é inserido, ele aparece, ele sinaliza, mas nunca fala. E sem voz, não há reivindicação, não há presença ativa, não há confronto, não há declaração, há apenas imagem. E imagem, por mais expressiva que pareça, nunca substitui a potência de uma voz que escolhe existir no mundo. Ele não tem voz, e isso o mantém eternamente fora do diálogo, presente na tela, ausente na fala, visível, mas eternamente mudo. Agora chegamos numa prisão mais sutil, porque padrão parece algo neutro, algo organizado, algo necessário, mas padrão também é limite, é molde, é grade invisível. O silencioso não pode sair do padrão, ele não pode inclinar a cabeça um pouco diferente, não pode alterar o tom do verde do boné, não pode deixar a expressão vacilar, não pode cansar, não pode envelhecer, não pode se reinventar. Ele é código, e código exige consistência. No universo digital, padronização é eficiência. Sistemas funcionam porque cada elemento se comporta de maneira previsível. Ícones são replicáveis. Interfaces são estáveis. Tudo precisa responder da mesma forma sempre. Isso é excelente para máquinas, mas é sufocante para qualquer coisa que pareça humana. Humanos são ruído dentro do sistema. Mudam de opinião, mudam de estilo, mudam de postura, mudam de identidade ao longo da vida. Erram, recomeçam, contradizem o próprio passado. Isso é crescimento. Ele não cresce, ele não pode sair da matriz que o definiu. O padrão dele é fixo, tamanho fixo, formato fixo, expressão fixa, função fixa. Ele não pode improvisar. Improviso é uma das coisas mais fascinantes da mente humana. Improvisar é responder ao inesperado, é adaptar-se, é criar no momento, é quebrar a expectativa. Ele não pode surpreender, ele não pode quebrar nada, ele não pode decidir que hoje será diferente, ele não pode acordar e pensar, canse de ser neutro. Ele não pode alterar o próprio design, ele não pode questionar a forma que o criou. Ele está preso a um template. Template é conforto para o sistema, mas é prisão para a individualidade. Padrão remove ambiguidade, mas também remove liberdade. Ele não pode se expressar fora da moldura, não pode experimentar outra emoção, não pode explorar outra identidade, não pode sair do script. Ele é a própria previsibilidade, e previsibilidade absoluta elimina qualquer possibilidade de evolução. Evolução biológica ou cultural nasce da variação. Mutação gera diferença, diferença gera seleção, seleção gera mudança. Ele não varia, ele não imita, ele não experimenta versões alternativas de si, ele não tem beta, não tem atualização interna, não tem crise existencial, não tem fase rebelde, não tem fase confusa, não tem fase ousada. Ele é sempre o mesmo, sempre, e isso é mais radical do que parece, porque significa que ele não pode errar, mas também não pode inovar, não pode criar uma nova interpretação de si, não pode desafiar a expectativa do usuário, ele não pode sair da linha. E sair da linha é exatamente como muitas descobertas humanas aconteceram. Cientistas questionaram padrões, artistas romperam regras, filósofos desafiaram dogmas. Mudanças reais acontecem quando alguém decide que o padrão não é suficiente. Ele nunca decide, ele nunca sente desconforto, ele nunca percebe limitação. Porque para perceber limitação, é preciso ter consciência da própria condição. Ele não tem, ele não pode sair do padrão porque ele é o padrão. Ele é padronização materializada. Ele foi criado para funcionar dentro de um sistema fechado. E sistemas fechados valorizam repetição. Ele é repetição. Isso gera uma existência completamente estável, mas completamente rígida. Ele não aprende, ele não desaprende, ele não muda de estilo, ele não amadurece, ele não radicaliza, ele não suaviza, ele não transita, ele não explora, ele não se reinventa, ele não pode sair do padrão, e padrão é confortável para quem consome. Quando você envia o silencioso, sabe exatamente o que está enviando. Não há surpresa, não há ambiguidade excessiva, não há risco, ele é previsível, mas previsibilidade eterna é estagnação, e estagnação é o oposto de vida. Vida é fluxo,
Vida é variação. Vida é adaptação. Ele não adapta nada. Ele não responde ao contexto de forma dinâmica. Ele não muda conforme a conversa esquenta. Ele não treme quando o conflito aumenta. Ele não relaxa quando a tensão diminui. Ele permanece idêntico. E isso cria um contraste quase cruel com o mundo ao redor. O mundo muda. As plataformas mudam. As linguagens mudam. As gerações mudam. Ele permanece congelado. E congelamento não é estabilidade saudável. É ausência de movimento. Ele não pode sair do padrão porque não possui autonomia. Autonomia é capacidade de autorregulação. Ele não se regula. Ele é regulado. Ele é determinado por uma estrutura externa. Ele não é autor. Ele é produto. Ele não cria seu próprio caminho. Ele executa o caminho que já foi desenhado para ele. E aqui existe uma camada filosófica interessante. O que define liberdade? Muitos pensadores argumentam que liberdade não é ausência total de regras, mas capacidade de escolher dentro delas. Ele não escolhe. Ele é programado. Ele não pode decidir ignorar o próprio padrão. Não pode se rebelar contra o design. Não pode alterar a própria função. Ele é invariável. E invariabilidade absoluta é quase mecânica. Ele não tem espaço para nuance, não tem gradação, não tem microexpressões, não tem ambiguidade emocional real. Ele é sempre o mesmo estado. Isso o torna funcional, mas o torna raso. Porque profundidade nasce da complexidade, e complexidade nasce da possibilidade de sair do padrão. Ele nunca sai, ele nunca ultrapassa, ele nunca transcende, ele nunca quebra o molde, ele nunca cria outro. Ele é eterno dentro da própria moldura. E talvez isso explique por que ele vive na invisibilidade. Porque aquilo que nunca varia se mistura ao fundo. Aquilo que nunca chama atenção se dissolve no padrão geral. Ele não pode sair do padrão. E por isso nunca se destaca. Nunca evolui. Nunca surpreende. Nunca muda. Ele é a repetição perfeita. E repetição perfeita não é crescimento. É congelamento. Ele é estável, mas estagnado. Previsível, mas limitado. Seguro, mas eternamente preso à forma que o criou. Ele não pode sair do padrão, e enquanto o mundo inteiro experimenta caos, mudança e reinvenção, ele permanece exatamente igual, imutável, inquestionável, invariável, como um reflexo fixo num espelho que nunca se move. Expressão é movimento, mesmo quando quase imperceptível. Um músculo que tensiona, um olhar que suaviza, um canto de boca que vacila. Ser humano é microvariação constante. Nosso rosto nunca está realmente parado, mesmo em repouso. Há ajustes sutis acontecendo o tempo todo. O cérebro está avaliando o ambiente, perigo, afeto, interesse. A face responde antes mesmo da linguagem. O silencioso nunca muda a expressão, nunca. Isso não é calma, não é equilíbrio. Não é autocontrole, é congelamento absoluto. Ele não lide, não ajusta, não demonstra nuance. Não existe microexpressão. Microexpressão é aquele movimento mínimo que revela emoção verdadeira, mesmo quando alguém tenta esconder. Psicólogos estudam isso há décadas. Emoção vaza, corpo entrega, rosto denuncia. O silencioso não vaza nada, porque não há nada dentro. Ele não sente surpresa, não sente irritação, não sente desconforto. Não sente empatia, não sente ironia, não sente dúvida. E sem emoção, não há variação facial. Mas vamos mais fundo. Expressão não é só emoção, é comunicação silenciosa. Um olhar pode dizer entendi, pode dizer discordo, pode dizer cuidado, pode dizer confio em você. Ele não diz nada, ele permanece no mesmo estado gráfico, imóvel, inalterável, imperturbável. Isso cria algo estranho. Porque mudança de expressão é evidência de processamento interno. Você diz porque algo aconteceu dentro de você. Algo foi interpretado, algo foi sentido, algo foi avaliado. Ele não processa, ele não interpreta, ele não avalia, ele não altera, ele não responde. Ele é sempre a mesma superfície. E superfície constante elimina a profundidade. Ser humano vive em gradação. Tristeza leve, tristeza profunda, alegria contida, alegria explosiva, irritação sutil, raiva intensa. Existe espectro, ele não tem espectro, ele tem estado único. Estado único é limitação total. Imagine passar a vida inteira com o mesmo rosto, sem nunca sorrir mais, sem nunca franzir a testa, sem nunca relaxar, sem nunca tensionar, sem nunca tremer, sem nunca demonstrar dúvida. Isso não seria estabilidade, seria ausência de vida emocional. Expressão é movimento adaptativo. Você muda a expressão para ajustar a interação social. Se alguém está triste, seu rosto suaviza. Se alguém ameaça, seu rosto endurece. Se algo é engraçado, seu rosto ilumina.
ele não ajusta nada, ele não lê o ambiente, ele não participa da dança social, ele não sintoniza, ele não se sincroniza, ele é fixo, e fixidez absoluta não combina com realidade dinâmica. O mundo muda, as pessoas mudam, as conversas mudam de tom, ele permanece, imóvel, invariável. Isso o torna previsível, mas também o torna desconectado, porque conexão exige resposta, exige ajuste, exige reciprocidade. Ele não retribui expressão, ele não responde à energia do outro, ele não espelha emoção, e espelhamento é um dos mecanismos mais fundamentais da empatia humana. Neurônios espelho no cérebro ajudam a compreender o estado emocional do outro ao simular internamente o que vemos. Ele não simula nada, ele não sente nada, ele não espelha nada, ele não muda. E aqui surge algo curioso. Muitas pessoas associam neutralidade à maturidade, mas neutralidade permanente não é maturidade. Maturidade envolve reconhecer emoção e escolher como agir. Ele não reconhece, ele não escolhe, ele não age, ele apenas permanece. E permanecer não é equilíbrio, é ausência de variação. Sem variação não há história. Sem história não há transformação. Sem transformação não há crescimento. Expressão também é registro de tempo. Pulgas contam histórias, olheiras revelam cansaço, sorriso frequente marca o rosto, expressão molda feições ao longo da vida. Ele não envelhece, não acumula marcas, não registra tempo na face, ele é eternamente o mesmo frame. Frame é uma fotografia congelada, vida não é frame. Vida é fluxo, ele é captura estática, e captura estática não evolui. Ele não pode demonstrar arrependimento, não pode demonstrar compreensão, não pode demonstrar aprendizado, não pode demonstrar mudança de perspectiva. Ele não pode mostrar que algo o afetou, porque nada o afeta. E ser inafetável não é força, é ausência de interioridade. Expressão muda quando algo importa, quando algo tem peso, quando algo toca. Ele não é tocado, ele não é impactado, ele não é atravessando por experiência. Ele não muda expressão porque não existe experiência interna que exija ajuste. E isso cria um contraste forte com o humano. O humano é vulnerável, o humano ride, o humano falha, o humano disfarça, o humano revela, o humano se contradiz, o humano muda. Ele não, ele é sempre a mesma máscara. E máscara fixa não protege ninguém, ela apenas representa. E talvez aqui esteja a parte mais intrigante: expressão fixa elimina a ambiguidade. Ele é sempre o mesmo estado, nunca transmite algo inesperado, nunca confunde, nunca surpreende. Isso é confortável para o sistema, mas raso para a complexidade humana. A riqueza da expressão está nas variações mínimas, na sobrancelha que levanta meio milímetro, no sorriso que quase aparece, no olhar que vacila por um segundo. Ele não tem milímetro, ele tem pixel fixo, e pixel fixo não improvisa. Ele não pode mudar a expressão, e isso significa que ele nunca revela nada novo, nunca surpreende, nunca contradiz o que parecia ser, nunca evolui emocionalmente, nunca amadurece, nunca se cansa, nunca se entusiasma, nunca se irrita, nunca se arrepende. Ele é constante, mas constância absoluta é quase mecânica, é ausência de turbulência, e sem turbulência não há transformação. Ele nunca muda a expressão, e por isso nunca demonstra que algo fez diferença, nunca sinaliza que algo tocou, nunca indica que algo o abalou, nunca mostra que algo o transformou. Ele permanece, imóvel, inalterável, e enquanto o mundo vibra em microvariações emocionais a cada segundo, ele continua exatamente igual, sem nuance, sem oscilação, sem tremor, sem ajuste, sem mudança, a mesma face, o mesmo estado, a mesma superfície, e superfície que nunca se altera nunca revela profundidade, porque profundidade aparece justamente quando algo mexe, e nada jamais mexe com ele. Aqui a história fecha o círculo, porque tudo que vimos antes aponta para isso. Ele não chama atenção, não muda expressão, não tem história, não tem voz, não sai do padrão. Resultado, ele vive na invisibilidade digital, mas invisibilidade digital não significa ausência, significa presença que não é percebida, e isso é ainda mais inquietante. Na internet, o que é visível compete, likes, views, compartilhamento, comentário, notificações. O ambiente digital é um palco permanente. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado, todo mundo quer deixar marca. O silencioso não, ele aparece, mas não gera reação. Ele não provoca discussão, não cria polêmica, não desperta curiosidade. Ele é usado e imediatamente esquecido. E talvez isso seja o mais interessante, ele participa de conversas,
mas nunca é o centro delas. Ele não é protagonista, não é antagonista, não é mil-viral, não é símbolo de revolução. Ele é pano de fundo. Ele é neutro ao ponto de se dissolver. Invisibilidade digital é diferente da invisibilidade física. No mundo físico, alguém invisível pode ainda estar vivendo intensamente, sentindo, pensando, observando. No digital, invisibilidade pode significar não deixar rastro, e rastro é memória. O que fica salvo, o que é registrado, o que é lembrado. Ele não deixa rastro próprio, ele só compõe um rastro do solto. Ele está ali, mas ninguém comenta, olha o silencioso. Ele não vira assunto. Ele é ferramenta silenciosa dentro do fluxo, e o digital é implacável com o que não chama atenção. Algoritmos priorizam engajamento. O que gera emoção sobe. O que provoca reação cresce. O que é neutro afunda. Ele é neutro. Ele não provoca pico emocional. Não dispara entusiasmo. Não gera indignação. Não cria identificação profunda. Ele é quase transparente. E transparência total pode ser confortável, mas também pode ser irrelevante. Porque relevância exige contraste, exige destaque, exige ruptura. Ele nunca rompe, ele nunca sobe, ele nunca viraliza, ele não escapa da média. Ele é a média, e viver na média permanente é quase desaparecer. Mas existe uma camada mais profunda aqui. Invisibilidade digital também é estar presente sem identidade própria. Ele pode ser usado milhões de vezes, mas ninguém associa ele a uma narrativa específica. Ele não representa uma comunidade, não representa um movimento, não representa uma causa. Ele representa ausência, e ausência não mobiliza. Ele é o emoji que passa despercebido no meio da conversa, não porque falhou, mas porque foi feito para não interferir. Isso cria uma existência quase fantasmagórica. Ele está ali, mas não ocupa espaço mental. Ele não deixa impressão, não marca memória, não altera a percepção. Ele é neutro ao ponto de se tornar invisível. E invisibilidade tem dois lados. Pode ser proteção, mas também pode ser apagamento. Ele não é atacado, mas também não é celebrado. Não é criticado, mas também não é admirado. Ele não é cancelado, mas também não é lembrado. Ele é estável, mas invisível. E no ambiente digital, onde a identidade é constantemente performada, onde cada post é uma afirmação de existência, ele é o oposto disso. Ele não performa, ele não afirma, ele não reivindica espaço, ele apenas ocupa pixels temporários. E quando a conversa sobe à tela, ele some, não deixa saudade, não deixa marca, não deixa história. Ele não acumula seguidores, não cria comunidade, não forma tribo, não gera pertencimento. Ele vive na camada mais silenciosa da experiência digital, e isso conversa com algo muito humano. Muita gente existe digitalmente sem realmente ser vista. Posta pouco, comenta pouco, não viraliza, não entra em debates, não chama atenção, mas continua ali, observando, consumindo, passando. A diferença é que essas pessoas têm mundo interno, têm pensamento, têm história, têm desejo. Ele não tem nada disso. Ele é invisível porque foi feito para ser discreto, mas invisibilidade constante pode se tornar dissolução. Ele não constrói reputação, não constrói memória coletiva, não constrói narrativa. Ele é parte do cenário, e cenário raramente é lembrado com precisão. Você lembra do protagonista, do conflito, do momento marcante, mas não lembra da textura da parede ao fundo. Ele é textura, e textura sustenta a cena, mas nunca recebe crédito. Ele vive na invisibilidade digital porque não rompe padrão, não muda expressão, não tem voz, não constrói história. Ele é coerente com tudo que vimos até aqui. Ele é a soma de todas as ausências, e talvez seja esse o ponto final. Ele não sofre por ser invisível, porque não tem consciência, não sente frustração, não sente solidão, não sente desejo de reconhecimento. Mas se ele tivesse, a invisibilidade constante seria pesada, porque existir sem ser percebido é quase o mesmo que não existir dentro do sistema de atenção. E a internet é um sistema de atenção. Quem não capta atenção não se expande. Ele nunca se expande. Ele permanece pequeno, neutro, constante, eternamente no fundo da conversa. Ele vive na invisibilidade digital, não porque foi esquecido, mas porque foi projetado para não ser lembrado. Enquanto o mundo digital vibra com excesso de exposição, excesso de ruído, excesso de opinião, ele continua ali, silencioso, imutável, quase transparente, presente, mas nunca realmente visto.